Alá seja louvado por trazê-los novamente à continuação de nossas leituras. Vamos lá? Duzentésima décima primeira noite. Na noite imediata, apenas a sultana Sherazade foi acordada pelos cuidados de Dinazarda, sua irmã. Contou logo ao sultão das Índias a história de Camaralzaman, como tinha prometido. História dos amores de Camaralzaman, príncipe da ilha dos filhos de Quilaledão, e de Baduri, princesa da China. Quase 20 dias de navegação da costa da Pérsia, há no vasto mar uma ilha que se chama a Ilha dos Filhos de Caledão. Esta ilha está dividida em algumas grandes províncias, todas consideráveis em razão das suas cidades florescentes e bem povoadas, que formam um reino poderosíssimo. Era antigamente governada por um rei denominado Shah-Zaman, que tinha 4 mulheres de matrimônio legítimo, todas filhas de reis, e 60 concubinas. Reputava-se a Shah-Zaman pelo monarca mais feliz da terra por causa do sossego e da prosperidade do seu reino. Uma única coisa perturbava sua felicidade. Era estar já em idade avançada e não ter filhos, apesar de ter tão grande número de mulheres. Não sabia a que atribuir esta esterilidade, e na sua aflição considerava como a maior desgraça que pudesse acontecer-lhe o morrer sem deixar um sucessor de seu sangue. Dissimulou largo tempo o vivo pesar que o atormentava, e tanto mais padecia quando se violentava fortemente para não demonstrar que o tivesse. Rompeu finalmente o silêncio e um dia, depois de ter se queixado amargamente da sua desgraça ao seu grão-vizir, a quem falou disso particularmente, perguntou-lhe se não sabia algum meio de o remediar. Se o que Vossa Majestade me pede, respondeu este sábio ministro, dependesse das regras ordinárias da sabedoria humana, teria bem depressa a satisfação que tão ansiosamente deseja, mas confesso que a minha experiência e os meus conhecimentos são inferiores ao que me propõe. A Deus só é que se pode recorrer em semelhantes precisões. No meio de nossas prosperidades, que são algumas vezes causa de nos esquecermos dele, compraz-se em mortificar-nos por qualquer modo, para que nos lembremos dele, para que reconhecemos a sua onipotência e para que lhe peçamos o que devemos esperar dele. Tendes vassalos que fazem profissão particular de o honrar, de o servir, de viver com dureza por causa do amor que lhe consagram. Meu parecer seria que Vossa Majestade lhes desse esmola e os exortasse a juntar as suas orações às vossas. Talvez que nesse grande número se encontre algum bastante para o agradável, para agradar a Deus, para conseguir que exalte os vossos votos. O rei Shah-Zaman aprovou muito este conselho, que agradeceu ao grão-vizir e ordenou que se distribuíssem ricas esmolas pelas comunidades consagradas a Deus, cujos superiores mandou chamar. E depois de os ter banqueteado abundantemente, declarou-lhes a sua intenção e pediu-lhes que dessem parte disso aos devotos que estavam debaixo de sua obediência. Shah-Zaman alcançou do céu o que desejava. Isto conheceu-o bem depressa, pela gravidez de uma de suas mulheres, que lhe deu um filho ao cabo de 9 meses. Em ação de graças, mandou novas esmolas às comunidades dos muçulmanos devotos, dignas da sua grandeza e do seu poder, e celebrou-se o nascimento do príncipe não só na capital, mas também em toda a extensão de seus estados, com regozijos públicos que duraram uma semana inteira. Nascido que foi o príncipe, levaram-lhe. Achou-se tanta beleza que lhe deu o nome de Camaralzaman.
Foi o príncipe Camaralzaman, criado com todos os cuidados imagináveis, e tendo a idade precisa, deu-lhe o sultão Schahzaman um bom e alto mestre convenientes. Esses personagens, distintos pela sua capacidade, acharam nele um espírito fácil, dócil e pronto a receber todas as instruções que quiseram dar-lhes, tanto acerca dos costumes como dos conhecimentos que um príncipe como ele deveria ter. Em seguida, aprendeu igualmente os exercícios próprios da sua hierarquia, desempenhando-os com tanta graça e destreza que agradava a todos e particularmente ao sultão seu pai. Tendo o príncipe completado 15 anos, o sultão, que o amava com ternura, que lhe dava todos os dias novas demonstrações de afeto, conheceu o intento de abdicar do trono em seu favor. Tratou disso com o grão-vizir. Receio, disse-lhe, que meu filho perca na ociosidade não só todas as vantagens com que a natureza o dotou, mas também as que adquiriu com tanto sucesso pela sua educação que procurei dar-lhe. Como preciso de descanso, estou resolvido a deixar-lhe o governo e a passar o resto dos meus dias com a satisfação de o ver reinar. Tão largo tempo que trabalho e preciso de repouso. Não quis o grão-vizir representar ao sultão todas as razões que poderiam dissuadi-lo de executar tal resolução. Pelo contrário, encostou-se ao seu parecer. Senhor, respondeu ele, o príncipe é ainda muito jovem, ao que parece, para tomar sobre seus ombros uma comissão tão pesada como a de governar um estado poderoso. Com mais razão receia vossa majestade que se corrompa na ociosidade. Porém, para obviar a isso, não julgarei mais a propósito casá-lo primeiro. O casamento prende e impede que um jovem príncipe se corrompa. Com isto, vossa majestade lhe daria entrada nos seus conselhos, onde aprenderia pouco a pouco a sustentar dignamente o seu esplendor e o peso da coroa que quereis dispor em seu favor, quando para isso o julgais capaz de vossa própria experiência. Schahzaman, que achou o conselho de seu primeiro-ministro muito razoável, despediu-o e mandou chamar o príncipe Camaralzaman. O príncipe, que até então vira sempre o sultão, seu pai, a horas determinadas, sem haver precisão de ser chamado, ficou um pouco admirado desta ordem. Em vez de aparecer-lhe com a liberdade costumada, saudou com muito respeito e parou na sua presença com os olhos baixos. Percebeu o sultão o constrangimento do príncipe. Meu filho, disse-lhe ele com ar prazenteiro, sabeis por que motivo vos mandei chamar? Senhor, respondeu o príncipe com modéstia, Deus só penetra nos corações. Sabê-lo-ei de vossa majestade com gosto. Mandei-vos chamar para participar, replicou o sultão, que pretendo casar-vos. Que vos parece? O príncipe Camaralzaman ouviu essas palavras com grande desgosto e perturbou-se. O suor cobria-lhe o rosto e não sabia que responder. Passado alguns instantes de silêncio, disse, Senhor, suplico-vos que me perdoais se pareço perplexo acerca da declaração que vossa majestade me faz. Não esperava por isso na idade em que estou. Nem sei se poderei algum dia resolver-me ao matrimônio, não só em razão do embaraço que as mulheres nos causam, como imagino, mas também visto que li nos outros nossos autores, tenho medo dos seus enganos, das suas maldades e das suas perfídias. Talvez não esteja sempre deste parecer. Todavia, bem conheço que preciso tomar algum tempo antes de resolver-me ao que vossa majestade exige de mim. Queria Sherazade prosseguir, mas viu que o sultão das Índias, que percebera que o dia aparecia, se levantou da cama. Isto foi causa dela cessar de falar. Continuou o mesmo conto na noite seguinte. Será que o príncipe aceitará o casamento?
E será que seu pai terá sucesso em educá-lo e prepará-lo para assumir a coroa? Veremos na continuação dessa história amanhã. Aguardo todos vocês. Até mais. Alabei.